Então, nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Daniel Cardoso Gonzalez. Senhor Gonzalez, o senhor foi chamado como testemunha, como lhe adiantei. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde a um processo criminal, certo? Certo, tudo bem. Dito isso, eu passo a palavra à defesa do senhor Fábio Ionamini. Está em Salvador? Isso, excelência. Então, por gentileza, dia, as senhor perguntas, Daniel. então. Senhor Daniel, o senhor poderia descrever, por favor, quando o senhor entrou na OAS Empreendimentos e qual era o cenário da empresa nessa época? Eu entrei na OAS Empreendimentos em agosto de 2007, no início da empresa, no caso aqui em Salvador. A empresa estava retomando o segmento de incorporação, que era uma divisão dentro do grupo que tinha sido encerrada, e eu nesse período entrei. Ela tinha uma parceria, uma joint venture com a empresa de São Paulo, Gafisa, e era um momento que estava o mercado bastante aquecido. Então, eu entrei nesse momento inicial da própria OAS Empreendimentos, que foi criada uma divisão, um CNPJ, uma empresa separada, e a sede era aqui em Salvador. Perfeito. Durante o tempo que o senhor trabalhou na OAS Empreendimentos, qual foi a interação que o senhor teve com o Fábio Ionamini? O que o senhor fazia, qual era a sua função e a interação com o senhor Fábio Ionamini nessas funções? O Fábio Ionamini, ele entrou na empresa como diretor financeiro. Eu, dentro da área financeira, era responsável pela área de planejamento financeiro da empresa, cujo as principais informações financeiras de resultado, de longo prazo dos projetos e da empresa como um todo, eu consolidava para fazer os relatórios, os reportes necessários para a própria gestão financeira da empresa. E nesses relatórios que o senhor encaminhava, ou essas informações financeiras consolidadas que o senhor encaminhava para Fábio Ionamini, o que constava, de uma forma geral, de uma forma resumida, o que constava nessas informações, nesses relatórios? Olha, constavam os resultados previstos de cada projeto que a empresa tinha, né, e os novos que viriam, dadas as informações que nós tínhamos no momento, e isso de uma forma consolidada, o que impactaria na empresa como um todo, né, dado a necessidade de recurso adicional ou até previsto mesmo, mas isso de uma forma consolidada para que Fábio, dentro da posição dele de diretor, tivesse aí o papel dele, né, desempenhado de captar recurso ou não, enfim, fazer aí a gestão financeira de fato, né, do negócio. Olhava um pouco mais de longo prazo, daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos, como que isso iria se comportar. O senhor também preparava apresentações para reuniões da diretoria com o senhor Fábio e fazia relatórios de gestão de cada empreendimento? A gente tinha também uma estrutura que a gente fazia esse tipo de relatório, demonstrando justamente da mesma forma que a gente consolidava o negócio como um todo. Tínhamos um relatório de gestão, que era até o termo realmente, individualizando cada projeto. Então, projeto A vai ter esse nível de receita, a obra vai estar a esse custo, dentro ou fora do orçamento, vai entregar esse resultado, está com esse percentual de inadimplência, ou, por exemplo, ou índice ainda de vacância, de venda, né? ainda tinha X unidades em estoques. Era assim um resultado mais consolidado também no nível de cada empreendimento. Ok. E nesses relatórios, nessas apresentações, os dados apresentados e discutidos com o senhor Fábio tinham um nível de detalhe sobre cada unidade de cada empreendimento? Como assim, nível de detalhe? Nesses relatórios, nessas apresentações que o senhor preparava, aparecia o número da unidade de cada empreendimento, especificamente a unidade de cada empreendimento, quem era o cliente daquela unidade? Não, a gente, na verdade, por ser uma coisa mais até consolidada e até pelo porte que a empresa acabou também tomando, a gente não entrava nesse nível de detalhe para o Fábio, né? Existia também uma estrutura na empresa que tinha lá, era o papel dela fazer esse tipo de acompanhamento individualizado, mas no caso para o Fábio era
o grupo de clientes que tem unidades compradas nesse empreendimento A ou B vai pagar um montante de reais, isso versus o custo previsto da obra, por exemplo, vai gerar essa necessidade de capital extra ou não, né? Vai gerar um dividendo para a própria empresa. Isso era feito dessa forma, mais consolidado e fechado o número. A gente não tinha essa abertura nesse relatório, não. Não aparecia especificamente se uma determinada unidade de um determinado empreendimento tinha sido vendida, se ela já estava paga, ou se ela estava até mesmo reservada para um cliente, aparecia isso? Não, nesse nível de detalhe não. Com o Sr. Fábio, não. O que aparecia era, por exemplo, até dando um exemplo, uma determinada unidade que tinha um determinado empreendimento que tinha, sei lá, 100 unidades. Então, o que era parecido, das 100 unidades, tem 80 vendidas. Isso gerava um volume de recebimento previsto e essas 20 estão em estoque para serem vendidas. Era esse o nível, aí a gente mostrava, você tem 20% em estoque, ou dessas 80 que estão vendidas, por exemplo, já está com 5%, por exemplo, de inadimplência, ou mais ou menos. Isso era assim feito, né? Mas não nesse nível de porcentagem, de números gerais. Exato, para justamente ele ter a visão do todo e ver, isso aqui está com problema, e aí fazer o papel dele de cobrança para que realmente a coisa acontecesse conforme era necessário dentro da gestão da empresa. É correto dizer, então, que a gestão do Sr. Fábio era mais uma cobrança de planejamento, de resultado, mais voltada para essa visão macro da empresa? A nossa área era de planejamento financeiro, e realmente o planejamento financeiro ele não entra nesse nível todo de detalhe, ele consolida para dar realmente a direção, né? A gente está indo para o bem ou para o mal em termos de resultados financeiros do negócio, né? Entendi. Mudando um pouco de assunto, para os empreendimentos prospectados na OS Empreendimentos, era feito algum estudo de viabilidade? Como era essa análise dos empreendimentos prospectados? Existia um estudo de viabilidade, inclusive existia até um software que a empresa dispunha, né, para que os responsáveis pelos projetos colocassem esses principais dados, né, dentro desse software, e a partir daí ele gerava os resultados planejados conforme as informações naquele momento. Então você tinha lá, determinado empreendimento eu vou cobrar X mil reais por metro quadrado, cada um tem, sei lá, 100 metros quadrados, por exemplo, a 100 unidades, você tem lá, aí você consegue chegar no total de receita planejada, e aí também qual é o custo da obra, que ele consolidava, discutia também com a área responsável por fazer o estudo da obra. E aí ele consolidava isso e a gente teria ali, dentro desse software, um resultado planejado. E esse estudo de viabilidade, ele visava saber se o empreendimento daria lucro, daria resultado, claro. Se ele era interessante para a empresa? O principal objetivo desse software era justamente dar um suporte para a empresa se a gente estava com um determinado empreendimento que tinha um resultado positivo, logicamente, né? A gente tinha esse software, chamava, acho que Viável o nome, e ele dava esses resultados, esses números, logicamente saíam depois de imputado, vamos dizer assim, essas principais informações. Perfeito. E para a gente, no nosso trabalho, a gente consolidava isso, aquele empreendimento, aquele grupo de empreendimento, mas o que a empresa tem é assim que vai ser a empresa daqui a 1 ano, 2 ou 3, considerando esses empreendimentos atuais, né? Alguma vez dentro da OS Empreendimentos o senhor recebeu alguma orientação ou alguma ordem, seja do senhor Fábio ou de outra pessoa, para tocar o empreendimento, para seguir com o empreendimento, mesmo que ele não fosse viável economicamente, mesmo que ele não tivesse passado nesse estudo de viabilidade? Não, nesse caso, nem chegava para a gente, justamente o software ele tinha até um papel bastante positivo, de que a área que fazia o estudo, ela já ia trabalhando nas informações e via, isso daqui já não está sendo viável, então ela já ia, de repente, seja reavaliando o preço que iria cobrar para buscar rentabilidade ou discutir com a obra, com a área de engenharia, né, de que forma faria o empreendimento de uma forma mais econômica para poder rentabilizar. Sempre existia esse tipo de avaliação e de papel para buscar o resultado, né, que era o principal objetivo de um novo projeto. Entendi. O senhor se lembra da época quando a OS Empreendimentos decidiu assumir algumas obras da cooperativa Bancop?
Esses empreendimentos da Bancop também passaram por esse estudo de viabilidade? Lembro do período em que houve esses empreendimentos e sim, eu me lembro que houve sim uma avaliação naquele momento da viabilidade desses projetos, sim. Houve uma avaliação, sim. Houve uma avaliação. E esses empreendimentos passaram, foram aprovados nessa avaliação? Cumpriram os parâmetros necessários? Sim, tinha um determinado resultado planejado e no caso específico desses empreendimentos, se existia uma discussão, isso é uma coisa que eu me recordo, apesar do tempo, de que eram resultados de projetos que já estavam em andamento e que alguns já estavam pela metade feitos, outros não, e que isso seria até benéfico para a empresa, dado que ela tinha uma estrutura em São Paulo, uma diretoria que não conseguia, naquele momento, comprar um determinado terreno com recursos adiantados, né, que normalmente era assim como funcionava o mercado, e você com um empreendimento pela metade, você teria menos tempo de recuperar o capital investido. Então, esse era até o principal objetivo, né, que eu me recordo sobre o aspecto financeiro aí desses projetos. Né. Alguma vez, no período que o senhor trabalhou na OS Empreendimentos, o senhor ouviu que deveria assumir o empreendimento não para obter lucro, porque ele era interessante para gerar negócios, por exemplo, para o escritório de São Paulo, mas sim por questões políticas, por trocas de favores? Não, aonde eu nunca presenciei nada do tipo. Na época, no início, para assumir esses empreendimentos da Bancop, se sabia dentro da empresa que o Lula ou a Marisa tinham uma cota ou uma unidade no edifício Solaris da Bancop, então chamado Mar Cantábrico? Olha, na época, pelo menos em que aonde eu participei dessa parte inicial em que chegavam os primeiros números desses projetos, nunca tinha ouvido naquele momento. A gente até acabou ao longo do tempo, eu não me lembro agora precisar em que momento que isso aconteceu, mas que ele também teria um empreendimento ali, uma unidade daqueles empreendimentos. Mas assim, isso também não era uma coisa, como eu diria, não era nenhum segredo, assim, todo mundo acabava que ouvia dizer e parece que era até uma coisa anterior até o período dele da presidência, acho que quando era da época do sindicato, eu não sei agora ao certo, né, mas era uma coisa do tipo, né. Assim foi que havia ouvido na época. Pelo que o senhor tem conhecimento, esse fato não foi decisivo para assumir os empreendimentos da Bancop, entrar nesse negócio da Bancop? Como eu falei, aonde eu participei, eu nunca presenciei nenhum tipo de discussão nesse sentido. Inclusive, essa história dele ter uma unidade, isso acho que aconteceu mais para frente até, não foi assim uma coisa avalie determinado empreendimento. Inclusive, o empreendimento Grupo Bancop, que não foi um empreendimento só, agora não me recordo a quantidade, mas pelo menos uma meia dúzia, no mínimo, aí, foi que a empresa entrou e foi feita uma avaliação até mais conjunta, né? Porque uns tinham um resultado um pouco melhor, outros piores, mas isso de uma forma mais consolidada gerava um resultado que satisfazia naquele momento os parâmetros da empresa, né? A OS Empreendimentos chegou a rejeitar alguns, ou não assumir alguns empreendimentos da Bancop? Olha, eu me lembro que houve avaliações de alguns que não passavam ou tinham alguns problemas que não fechava a conta, né? Isso eu me recordo de alguma discussão. Não me lembro aonde nem quais deles, mas realmente houve alguns casos do tipo, sim. Na época, o senhor ouviu que seria destinado ao Lula um triplex no edifício Solaris lá no Guarujá e a reforma desse triplex seria dada ao Lula como uma troca de favores? Não, nunca presenciei nada do tipo. O senhor tem algum conhecimento sobre esse assunto de reforma do triplex lá do edifício Solaris na época? Eu passei a ter pela mídia, né? Inclusive, até o empreendimento, acho que ele foi entregue após até a minha saída da OS Empreendimentos. Realmente eu não tive nenhum tipo nem de ouvir falar, nem sabia qual era a unidade, se era triplex. Realmente isso para mim foi até uma novidade quando vi, né, a questão toda na mídia, como ganhou a exposição toda, né? Nas reuniões e interações que o senhor tinha com
o senhor Fábio Namini, alguma vez o senhor ouviu o Fábio dando uma orientação ilegal, dando uma ordem irregular dentro da OAS Empreendimentos? Não, nunca presenciei. O Fábio, ele, pelo papel de financeiro, ele cobrava, inclusive, os resultados, né? Alguma vez o senhor ouviu o Fábio discutindo sobre a ocultação do nome do Lula em relação a esse triplex do Guarujá? Nunca ouvi, do período que estive lá, nada do tipo. A OAS Empreendimentos tinha algum contrato com a Petrobras? A OAS Empreendimentos, não. O que certamente tinha era outra empresa do grupo, né? No caso, a construtora OAS, essa sim, pelo papel dela de empreiteira, ela fazia obras na área de óleo e gás. Isso era também de conhecimento geral, né, na verdade. Mas a OAS Empreendimentos e a OAS Construtora, elas se confundiam? Elas eram a mesma empresa ou eram independentes? Não era. A OAS Empreendimentos era outra empresa do grupo, né, com estrutura administrativa apartada, no caso, a sede era aqui em Salvador, durante um bom período de sua existência. Apesar da sede do grupo e da construtora serem em São Paulo, até os escritórios eram em endereços separados, nunca houve assim uma mistura, né? A contabilidade, eram outras pessoas que faziam, existia uma separação aí nesse caso total aí, pelo menos nunca houve nada do tipo. Em relação ao tamanho da OAS Construtora e a OAS Empreendimentos, como que a gente pode comparar as duas dentro do grupo? Tinham a mesma ordem de importância e de grandeza? Não, como eu falei, até quando eu entrei, eu pude presenciar o período bem inicial da OAS Empreendimentos, que era o segmento, né, a empresa focada no segmento de incorporação imobiliária, em que eu entrei em 2007, a empresa tinha lançado seus primeiros empreendimentos, acho que em 2006, alguma coisa do tipo. Então era uma empresa muito pequena e com pouca, vamos dizer assim, história de prestação de serviço, essa empresa ou esse empreendimento. Do lado que a própria construtora OAS já tinha vários anos e era uma das maiores do país dentro do seu segmento. Então, a OAS Empreendimentos, salvo aí minha memória não me falha, mas eu acho que não chegava a 10% do que era, né, a construtora OAS, né, em termos de faturamento e tudo mais. Entendi. Muito obrigada, senhor Daniel. Sem mais perguntas, excelência. Certo. Outros defensores em Salvador, tem perguntas? Sem perguntas, excelência. Defensores aqui em Curitiba. Então eu pedi para sentar aqui, porque daí fica próximo dos dois microfones. Bom dia, senhor Daniel. Bom dia. Pelo que eu entendi, o senhor era da OAS Empreendimentos, na área financeira, entrou em 2007 e o senhor saiu quando de lá? Da Empreendimentos? Da OAS Empreendimentos eu saí em 2012, foram 5 anos. Tá. O senhor conhece o Roberto Moreira Fui para Ferreira? outras empresas do grupo, hein? Desculpa. O senhor Roberto Moreira Ferreira, o senhor conhece? Na época, sim, conheci, tive Da época contato profissional com ele. da Da Empreendimentos? OAS Empreendimentos. Isso. O senhor Exato. sabe quando ele entrou na OAS Empreendimentos? Não. Olha, eu vou te estimar porque eu entrei na OAS Empreendimentos em 2007 e fui para São Paulo em 2010, né? Trabalhar na época no escritório da OAS Empreendimentos em 2010 e me recordo que o Roberto, se não entrou em 2010, foi próximo daquele momento que é um período que eu estava justamente me mudando, né? E me recordo do início recente das atividades dele na OAS Empreendimentos. Tá, e a área que ele ocupou lá, o senhor sabe ou não? Foi na área financeira, em outra área? Quem? O Roberto. Roberto era da área de projetos, de incorporação. Acho que ele, se não me falha a memória, acho que até da área, acho que ele é até arquiteto de formação. Tá bom, muito obrigado, senhor Daniel. Outros defensores têm perguntas? Ministério Público tem indagações? Muito rapidamente, excelência. Seu Daniel, bom dia. Bom dia. O senhor, enquanto estava respondendo as perguntas da defensora, disse que quanto à relação do ex-presidente Lula com uma unidade no condomínio Solares,
O senhor disse que veio a saber dessa relação depois da transferência dos empreendimentos da Bancop para a OAS, foi isso? Exato. Certo. Como foi após essa transferência, eu pergunto para o senhor teve conhecimento sobre isso antes de o empreendimento ser finalizado, por volta de 2012, 2013? Olha, eu ainda, quando é até uma dúvida que eu tenho, em que data esse empreendimento foi entregue, porque eu saí em 2012, eu acho que esse empreendimento ainda não tinha sido entregue, tá? Então, certamente foi após a entrada da OS, mas antes da finalização desse empreendimento. Certo, mas o senhor teve conhecimento então enquanto o senhor estava dentro da OAS Empreendimentos? Exatamente, né? Certo, o senhor se recorda? Isso como... Vou desculpar. O senhor se recorda como o senhor teve conhecimento? Olha, conversas, né, que ocorrem internas, quem tem um empreendimento, uma unidade nesse empreendimento específico lá do Guarujá, era o Lula na época e tal. Esse realmente foi da forma que cheguei. Agora, de uma forma muito, diria assim, até informal, não sei se essas conversas que ocorrem de corredor, agora nem me recordo quem foi que disse ou como foi que chegou, mas foi uma conversa que também não era um segredo, né? Era uma coisa muito como um cliente, era até um empreendimento que tinha da forma que estava, né, feito pela metade, então não tinha maiores detalhes sobre qual era a unidade, nem nada do tipo. Seu Daniel, o senhor disse também que tinha um documento, relatório de gestão de cada empreendimento, que constava as unidades de estoque. Sim. Que o senhor apresentava um quadro geral para o senhor Fábio Ionamini. O senhor Fábio Ionamini, se quisesse, ele teria como saber se determinada unidade estava à venda ou não? Ele tinha esse poder? Como assim? Tinha a quantidade de unidades em estoque à venda. Ele, se quisesse pegar esse detalhe, quais seriam as unidades, sim, ele teria esse poder, lógico. Ele era o diretor financeiro, né? Certo. O senhor disse também que fazia o controle financeiro de um quadro geral da parte financeira, das atividades da OAS Empreendimentos. Pergunto, o senhor sabe se a OAS Empreendimentos desenvolvia a atividade de personalizar apartamentos? Existia, que eu me recordo, era uma espécie de um serviço que era cobrado dos clientes, que até, eu me lembro que ela até veio da Gafisa, esse modelo, que chama, se não me falha a memória, era um produto chamado OS Exclusive, algo do tipo, em que o cliente queria, eu não quero ter, sei lá, três quartos, eu quero ter 2 quartos e um abrir para a sala. Isso existia um momento durante a obra em que o cliente podia contratar isso ou fazer algumas mudanças em termos de especificação do piso ou coisa do tipo. Isso era acordado ao longo da construção. Existia um prazo para isso. Isso era uma espécie de um serviço oferecido, né, pela área de construção da empresa, para evitar, quando a unidade estivesse pronta, a pessoa ter que fazer isso, quebrar uma parede ou botar um piso diferente conforme o gosto da pessoa, mas isso existia um serviço sim de personalização. Certo. Isso era feito com potenciais clientes ou com clientes que já haviam adquirido a unidade? Normalmente com as pessoas que haviam adquirido as unidades. Certo. Uma outra questão, o senhor sabe se a OAS Empreendimentos comercializava apartamentos com armários e cozinhas em dormitórios e eletrodomésticos como fogão, micro-ondas e geladeira? Olha, inicialmente ela não fazia nada do tipo, mas à medida que às vezes alguns empreendimentos vinham tendo algum problema até de venda, de velocidade de venda, eu acho que houve alguns empreendimentos em que a empresa custeava, ou já compra um apartamento e você já ganha uma cozinha ou um eletrodoméstico, eu acho até que IPTU pago durante um período. Era uma questão muito comercial e pontual de cada empreendimento. Não saberia te dizer quais eram, mas eu me recordo que houve coisas do tipo. Certo. Tá ótimo, seu Daniel. Eu estou satisfeito. Muito obrigado. Você de acusação tem indagações? O juiz também não tem questões nem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Daniel Cardoso Gonzalez. Senhor Daniel, seu depoimento está encerrado. Agradeço a sua colaboração e o senhor está dispensado.